Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11, versículos 1 a 46. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente.
Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Número 346. Tendo acreditado na morte real do filho da viúva de Naim e na da filha de Jairo, na ressurreição de ambos, tomada essa palavra no sentido que lhe davam, o da reentrada do espírito num cadáver, o da sua volta para se unir à podridão, os homens tinham que acreditar também na morte real e na ressurreição de Lázaro,
ao verem-no sair da gruta que lhe servia de sepulcro e onde estivera depositado durante 4 dias. Lázaro, porém, não estava morto, como não o estavam nem o filho da viúva de Naim, nem a filha de Jairo. Foi a mesma nos 3 casos, a causa determinante daquele estado de morte aparente que os homens consideraram de morte real. Lázaro estava morto para todos, menos para Jesus. Para este, a enfermidade de Lázaro não ia até a morte. Ele apenas dormia, como a filha de Jairo. Jesus não tinha mais do que despertá-lo. O da ressurreição de Lázaro, dadas as circunstâncias que o rodearam, estava destinado a ser, dentre os atos praticados por Jesus durante a sua missão terrena, um dos mais consideráveis para os homens, pela razão de que esse fato os faria reconhecer que ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Faria que sua missão fosse aceita e produzisse os frutos que devia produzir, não só naquela época, como também no futuro, para as gerações que se seguiriam adiantão e ainda na época da revelação do Espírito da Verdade por ele predita e prometida, da revelação atual. Pelas suas palavras, Jesus tudo dispõe de maneira a atender às necessidades daquele momento e a preparar o futuro, estabelecendo ao mesmo tempo a base, os elementos e os meios apropriados à atual revelação. Tudo dispõe por forma a que as opiniões dos homens de então e as interpretações humanas que em seguida surgiriam seguissem livremente o seu curso, até que na época determinada pelo Senhor, a revelação atual viesse explicar, segundo o Espírito e em verdade, aos homens, já nessa ocasião capazes de as compreenderem, as palavras por ele proferidas, bem como a natureza e o caráter do ato que praticou com relação a Lázaro, o estado real deste, e viesse também mostrar o lugar que ele, Jesus, ocupa relativamente a Deus e ao planeta terreno, visto que esse ato, tido por milagroso, foi um dos que serviram de fundamento para a divindade que se lhe atribuiu. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.